Toda vez que uma mudança grande está prestes a acontecer na sua vida, na sua realidade pessoal, seja você alcançar um objetivo, você mudar o seu patamar financeiro, você realizar um grande sonho, algo que você queria manifestar há muito tempo, você vai receber sinais de que aquilo está prestes a acontecer. E um desses sinais, que é muito frequente, além de ser um sinal, ele é uma espécie de teste, uma prova que você precisa passar, uma espécie de alinhamento final para mostrar que você realmente quer aquilo, que você está pronto para receber aquilo. O processo de manifestação de qualquer coisa, ele tem três etapas essenciais. Você decidir, definir o que você quer, plantar a sua intenção, esperar a resposta do universo e receber. É como se você fosse fazer uma viagem de barco em mar aberto. O primeiro passo é você definir aonde você quer chegar e definir a orientação do seu barco, né? A direção na qual você vai navegar para chegar lá. Então, você vai colocar o seu barco em movimento naquela direção. Você vai ter que atravessar todo aquele mar até chegar no seu objetivo. Só que nesse caso, você não sabe quanto tempo você vai demorar para chegar lá. Então vai ter um determinado momento em que você vai estar no meio do oceano e você vai olhar para todos os lados, e você não vai enxergar nada, somente água. E passado algumas horas, alguns dias, nesse estado onde você não enxerga nada, onde parece que você não está saindo do lugar, que você não consegue ter uma noção se você está perto, se você está longe, você vai começar a ter dúvidas. Então você vai começar a se preocupar. Será que você realmente está indo na direção certa? Será que esse objetivo, será que esse lugar onde você quer chegar, ele realmente existe? Será que ele tá lá? Será que é possível chegar lá? Será que falta muito? Enfim, se você se deixar levar por essas dúvidas, por essa ansiedade, você vai acabar tendo ações precipitadas e impulsivas que vão te tirar da rota. Então você vai pensar que você está indo na direção errada, que tem que ter alguma coisa errada para você não estar chegando lá no seu objetivo. E aí você começa a mudar a direção para o qual o seu barco está indo aleatoriamente. E isso, ao invés de te aproximar do seu destino, te afasta ainda mais. Ou então você pode simplesmente dar meia volta e voltar para onde você estava antes, porque pelo menos você sabe mais ou menos quanto tempo você vai demorar para voltar e você já conhece aquele lugar, ele é familiar. Muitas vezes, nosso processo de manifestação, principalmente quando a gente fala de coisas grandiosas, coisas que a nossa mente linear nos diz que são impossíveis, que são muito difíceis, é exatamente isso que acontece. É exatamente assim que a gente se sente em determinado momento, em determinada altura do processo, quando a gente está, né, atravessando ali o oceano. Para você não correr o risco de desviar do caminho certo e de sabotar toda a sua viagem, todo o seu progresso, quando você está prestes a chegar lá, você precisa aprender a soltar o controle. Então você simplesmente define a sua direção, coloca o seu barco para navegar na direção certa e rema. Você mira no seu objetivo e simplesmente rema naquela direção, sem se deixar abalar por dúvidas e questionamentos. Seu trabalho é simplesmente manter o seu foco no destino final, sem olhar para os lados, olha só para o seu objetivo e rema. E segue movendo adiante. Só que, eventualmente, dependendo do tempo que a gente demora para chegar lá, sempre vai ter aquele momento de pânico, né? Onde a gente quer recuperar o controle, onde a gente quer saber se falta muito, se falta pouco, o que está acontecendo, que a nossa mente entra, né, nesse pânico total e a gente acaba tendo ações precipitadas que estragam tudo. Então, às vezes, está tudo dando certo, você tá na direção certa, você tá quase chegando, mas você entra em pânico e sabota tudo e acaba revertendo tudo que você já tinha feito, todo o progresso que você já tinha feito. Por isso que é muito importante a gente entender os sinais que surgem no meio do caminho, muitas vezes nesses momentos onde a gente está se sentindo meio perdido, começando a duvidar, que eles são indicadores de que a mudança está muito perto de acontecer, de que a realização daquele nosso objetivo, daquela nossa intenção, está muito perto de se materializar. Então é importante saber e reconhecer esses sinais, que isso vai evitar que você tenha essa reação de pânico em um momento em que você pode estar muito próximo de realizar o seu sonho, mas que por um medo, por uma falha, você acaba sabotando tudo. Bom, o primeiro grande sinal pode ser a perda de algo que você considerava importante. E muitas vezes isso acontece porque, para aquilo que você deseja se concretizar na sua vida, você precisa abrir espaço para aquilo na sua vida. Então você precisa abandonar o velho para a chegada do novo. Nem sempre é uma perda real, mas o seu ego experiencia aquele evento como uma perda, ele experiencia sofrimento porque você tinha apego
aquela coisa, você tinha apego a um padrão, e o apego faz a gente sofrer. Então aquela perda, geralmente ela vai ser um sinal de renovação, um sinal de que algo muito melhor está por vir, mas nem sempre a gente sabe reconhecer isso. E quando a gente não entende esse sinal, a nossa tendência é reagir a ele com negatividade, com dúvidas, com incertezas, com ansiedade. E aí você tende a parar aquilo que você tá fazendo e a pensar que não tá dando certo, né? Você tende a pensar que o seu barco não tá na direção certa, que o seu objetivo não está próximo, que você não vai chegar lá. E aí você faz o quê? Você muda a sua orientação ou você volta para onde você estava antes. E aí você sabotou todo o processo quando você estava quase chegando lá. Essas perdas, elas podem ser uma espécie de teste também, ou um tipo de catarse que serve para fazer você abandonar velhos padrões e desapegar de aspectos do seu antigo eu que precisam ser rendidos para você ser compatível com aquilo que você deseja, para você conseguir receber aquilo que você deseja. Então, sempre que você observar isso na sua realidade, você precisa se manter positivo e não resistir ao que está acontecendo. Então, desapegar de tudo aquilo que a vida está te convidando a se desapegar. O segundo sinal que pode acontecer são convites inesperados e constantes. Esse sinal, na verdade, ele é parte do processo. É como se fosse o universo tentando te colocar no lugar certo, na hora certa, através de certas pessoas, através de outras pessoas ou de eventos, enfim. Então pode ser uma pessoa que te convida do nada para você ir em um lugar que você nunca frequentou ou que você nem sabia que existia, um evento que está acontecendo na sua cidade, e você fica vendo flyers dele em todo lugar, nem é muito a sua vibe, mas de repente você sente uma vontade de ir. Enfim, o que acontece é que, na maioria das vezes, quando a gente rende o controle do processo, quando a gente para de querer que as coisas aconteçam da forma como nós imaginamos que elas devem acontecer, elas vão acabar acontecendo de uma forma totalmente inesperada e imprevisível que a gente jamais poderia ter sequer imaginado. E é por isso que você precisa soltar o controle, porque você não tem sabedoria ou criatividade o suficiente para saber quais são todas as infinitas possibilidades que existem para aquilo que você deseja se concretizar e muito menos para saber qual delas é a melhor para você, qual delas é a mais adequada para você. Somente aquele que é onisciente, onipresente e onipotente pode saber todas essas coisas. O terceiro sinal, que é um dos mais frequentes e importantes, é o surgimento de situações desafiadoras que nada mais são do que testes ou pedidos de confirmação. Então, algo inesperado pode acontecer ali no seu caminho que vai fazer você questionar tudo, que vai fazer você duvidar de tudo, um desafio ou um atraso na sua manifestação. Então, pode parecer que as coisas estão desmoronando, que tá tudo dando errado ao invés de dar tudo certo. Normalmente, isso é um teste, isso é um sinal de que você tá quase lá, de que tá prestes a acontecer uma mudança muito significativa na sua vida. Você tá prestes a mudar de frequência. E esses desafios, eles são momentos de confirmação, onde o seu termostato ou o seu antigo eu vai tentar te puxar de volta para o seu padrão anterior, para o seu padrão antigo. E nesse momento você precisa confirmar a sua decisão, mantendo o seu foco naquilo que você deseja. Você precisa reafirmar aquilo que você deseja e reafirmar qual é a direção que você está seguindo e aonde você quer chegar. Então vai acontecer alguma coisa que vai tentar mudar a direção ali do seu barco e você vai simplesmente colocar de volta na direção que te leva para o destino em que você quer chegar e vai focar no destino final e continuar remando sem se deixar abalar por essas adversidades. Então você passa o teste quando você se mantém estável, quando você consegue transcender a sua antiga versão que ia reagir emocionalmente se abalando com aquilo. Quando você deixa de permitir que as circunstâncias externas alterem o seu estado interno, você passa no teste. O quarto sinal, ele não é externo, ele é um dos mais importantes, ele não é externo, ele é interno. A maior confirmação que você pode ter de que a sua manifestação vai acontecer é a mudança interna que você experiencia. Então, muitas vezes é um sentimento de paz que você sente do nada. Então, aquele desejo incessante que você tinha por algo, ele cessa e dá lugar
a desapego e confiança. E muitas vezes o nosso ego ele entra em alerta nesses momentos, porque ele acha que você deveria estar apegado ao desejo, ele acha que você deveria estar mais preocupado com as coisas, se esforçando mais, tentando mais, se estressando mais. Ele confunde o desapego e a tranquilidade com resignação e desistência, mas na verdade a paz interior e aquela tranquilidade, elas não são um sinal de desistência, elas são um sinal de que você tem fé inabalável, de que você tem certeza absoluta de que já aconteceu, portanto você não se preocupa mais. Quando você acredita de verdade que aquilo que você quer já está pronto, você para de questionar. Você para de buscar a validação externa. Você não implora por aquilo que já é seu. Quando você sente que não precisa mais daquilo, é porque já está feito. E o desejo se materializa. Quando você para de perseguir aquilo que você quer, te encontra. E quando você para de duvidar, a realidade se molda para validar a sua crença, para validar a sua fé. Bom, esses são os principais sinais de que as suas intenções estão prestes a se tornar reais, estão prestes a se tornar físicas, visíveis e palpáveis na sua realidade externa, porque uma vez que o sentimento interno foi ajustado, o resultado final é inevitável. Então lembre-se de sempre manter o foco no objetivo final e seguir se movendo na direção dele. Não pense no como, não pense no quando, não pense no porquê e não se deixe abalar por circunstâncias externas que parecem te indicar que você está indo na direção errada. Simplesmente acredite, mantenha o seu foco e só pense no seu objetivo se for para visualizar ele e sentir que ele já está realizado. Bom, me contem aqui nos comentários se vocês já experienciaram alguns desses sinais na vida de vocês. E se você gostou do vídeo, lembra de curtir ele aqui embaixo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!